55 minutos é o tempo da nossa chegada, tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, quarta-feira, 13 de maio do ano de 2026. Arquivo Missionário, o nosso missionário Hudson Taylor, no Arquivo Missionário desta noite. Sejam todos bem-vindos, boa noite, graça e paz. O nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. A música tema do Arquivo Missionário na voz de Carlos Augusto. O homem que Deus usa. Ao mundo inteiro ele surpreenderá. Quando ele usa o que escolheu, unindo a tua homem, o homem a Deus. Foi assim desde o princípio, e quando Deus mostrar sua glória, o homem entenderá o que ele fez. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Quando Deus o homem quer treinar, quando Deus o homem quer provar, quando este homem Deus usar, ao mundo inteiro ele surpreenderá. Quando ele usa o que escolheu, unindo a tua homem, o homem a Deus. Foi assim desde o princípio, e quando Deus mostrar sua glória, o homem entenderá o que ele fez. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender.
só o próprio Deus pode entender, que só o próprio Deus pode entender. Horas, Carlos Augusto, a música tema do nosso arquivo missionário, o homem que Deus usa. E o homem que Deus usou ainda continua em uso, em andamento, algo muito importante que esse homem do nosso arquivo missionário desta noite, lá em 1865, o que ele fundou, estabeleceu no campo missionário, ainda hoje permanece em atividade. Você pode imaginar algo assim? Agora em junho vai completar 161 anos de algo que eu vou contar para você na apresentação do arquivo missionário do missionário Hudson Taylor. Antes, porém, a leitura do nosso texto missionário, Romanos capítulo 10. Boa noite, minha gente. Alessandra Alves, irmã Marinês Gonçalves de Ribeirão Preto. Não vi ainda Tiane Fátima, mas deve estar por ali. Convide, tá? Divulgue o nosso trabalho, divulgue o nosso programa. Quem sabe você alcança alguns dos seus contatos, dos seus conhecidos, e eles sejam alcançados e venham também como você a serem abençoados através desse nosso trabalho. Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 17, 20 horas e 2 minutos já. Eu vou só deixar no ponto para daqui a pouquinho. Já tá ok. Só parar aqui. Isso. Obrigado aí, corações subindo, as curtidas. A Tiana tá aí, a Tiana tá sempre atenta. Vai ser a nossa secretária, né? Anotando pedidos, observações, tá? Vamos à leitura então de Romanos capítulo 10, de 9 a 17. Daqui a pouquinho você já vai estar tão familiarizado com esse texto pela repetição. Vai ser maravilhoso. Vamos lá então. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegre novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muito bem. Vamos, nesse exato momento, falar do nosso missionário Hudson Taylor. Ou você poderia também dizer Hudson Taylor, tá? Mas eu vou no mais fácil. Não sei se é o mais fácil, mas eu vou me referir a ele como Hudson Taylor. A pronúncia
inglesa. Vamos lá então. A maior empresa e de maior importância que se há levado a cabo para o fim de evangelizar a China, ou com o fim de evangelizar a China, se deve aos esforços da missão do interior da China, da qual o iniciador e protagonista durante uma larga e brilhante carreira foi Hudson Taylor. Santiago Taylor havia trabalhado muitos anos pregando em Barnsley, ou palavra difícil. Havia pregado em Barnsley, no norte da Inglaterra, quando em 1830 chegou a conhecer as necessidades do vasto império chinês, pediu fervorosamente a Deus que lhe concedesse um filho e que este filho, aliás, pudesse consagrar-se à evangelização da China. 2 anos mais tarde, em 1832, em 21 de maio, nasceu-lhe um menino, ao qual puseram o nome de James Hudson Taylor. Com a idade de 15 anos, este jovem passou por uma experiência, ele veio a conversão a Cristo, foi ganho para o Senhor. Cheio de gozo pelo perdão dos seus pecados e a salvação perfeita que possuía, pediu a Deus que lhe assinalasse uma tarefa especial e que pudesse servi-lo em toda a sua vida. Apresentou solenemente seu corpo, alma e espírito perante o altar invisível do Senhor, compreendendo que não se pertencia a si mesmo. Sentimento, longe de arrefecer-se ou diminuir, tornou-se cada vez mais profundo em seu ser. Presto lhe pareceu evidente que Deus queria empregá-lo em sua obra na China. Pôs-se a estudar medicina, vivia uma vida austera, rígida, frugal. Frugal é quando você não tem anseio, ambição, você vive uma vida mais simples, sem ambição alguma para as coisas do mundo, consagrando liberalmente, ou seja, dando com liberalidade, com abundância, seus recursos para a obra do Senhor. E aprendeu desde jovem a viver dependente de Deus, esperando tudo por meio da oração. Foi ricamente fortalecido por gloriosas experiências que o fizeram compreender a realidade de um Deus que ouve o clamor dos que nele confiam. Vivia iluminado pela expectativa da segunda vinda de Cristo, e esta bem-aventurada esperança alumiou todo o porvir de sua carreira. Em Londres, Hudson Taylor entrou em contato com a Sociedade para a Evangelização da China e no outono do ano de 1853 embarcou com rumo ao Extremo Oriente. Salvando-se milagrosamente na travessia, desembarcou em Xangai, onde imediatamente se viu rodeado de dificuldades imprevistas. Acompanhado por vários de seus colegas, dedicou-se desde que ali chegou a conhecer os povos vizinhos. Viviam em embarcações e baixavam a terra quando queriam
trabalhar em certos ou centros povoados. Às tardes eles as passavam nas agências de despacho de chá, aproveitando a oportunidade que este centro lhes prodigalizavam, sabe? A condição de se esbanjarem nesses centros, no sentido de falar aos que os frequentavam, sabe? Falar com condição de abundância favorável. Essa palavra prodigalizar vem da palavra usada lá no texto de Lucas 15 a respeito do filho pródigo, tá? Prodigalizar. Então, abundância, esbanjar, nesse sentido. Eles podiam falar aos que ali frequentavam. Hudson Taylor achava-se movido de compaixão para com esses milhões de seres humanos imersos na mais profunda noite espiritual. E dedicou-se a estudar o melhor método para alcançá-los com a bênção do Evangelho. No ano de 1856, deu Taylor começo a uma obra em Ningbo, a qual se apresentava cheia de promessas. Seu primeiro prosélito foi um dos chefes do budismo. Neste começo, Taylor resolveu desligar-se da sociedade que o havia mantido, porque esta, nos momentos de crise, se valia de empréstimos para pagar os seus obreiros. Ele tinha uma consciência muito sensível neste assunto de dívidas e cria firmemente que o Senhor não podia apoiar essa maneira de sustentar a obra. Depois de um profundo combate interior, resolveu separar-se de seus companheiros para trabalhar do modo que julgava mais em conformidade com a vontade do Senhor. Nas paredes de sua habitação colocou estes dois textos. O texto de 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor, e o texto de Gênesis 22,14, o Senhor proverá. Um olhar sobre estas passagens nas ocasiões em que lhe faltava pão, roupa ou qualquer outra coisa, bastava para dar-lhe coragem, e durante 3 anos de ativos e fecundos trabalhos, Deus o susteve milagrosamente. Este modo de viver, porém, disse o sim. Eu não consegui encontrar quem é esse o sim, que disse o que eu vou dizer para você agora. Não consegui encontrar quem é esse o sim. Porém, ele disse algo que é registrado aqui a respeito desse modo de viver do Hudson Taylor. Ele alterou de tal modo a saúde que não houve recurso senão voltar a seu país. Mas ainda aí, o Senhor estava guiando seu servo no que seria a grande obra de sua vida. Viu-se obrigado a renunciar à ideia de voltar à China. E foi justamente esta inatividade que deu origem ao seu grandioso projeto. Ao mesmo tempo que terminava seus estudos de medicina no hospital de Londres, dedicou-se a corrigir uma tradução chinesa do Novo Testamento. E este trabalho cotidiano na palavra de Deus lhe revelou a grandeza da obra missionária. O mapa da China que colocaram nas paredes de seu quarto de estudo falavam-lhe com incomparável eloquência. E o abandono espiritual desse imenso país gravitava cada vez mais sobre o seu coração. Gravitar, girar, mover-se em torno de algo
apresentou seus projetos à sociedade, às sociedades, na verdade, missionárias. Porém, todas se excusaram. Todas recusaram, excusaram, alegando falta de fundos e a necessidade de que o país estivesse mais predisposto. Foi então quando Taylor ouviu em seu coração essas palavras: vai tu mesmo ao interior da China. Se a oração é eficaz, que te impedirá que ache os recursos e os homens? Taylor, ao princípio, repelia esta ideia como fora de razão. Porém, pouco a pouco foi ela penetrando nele até que se rendeu em absoluto, lançando-se nos braços do Senhor. Mas outra dúvida o assaltou. Ainda que venham os recursos, ainda que não faltem os homens, ainda que cheguem ao interior do país, será possível resistir a 1000 dificuldades a vencer? Por outro lado, quebrantava-se o espírito ao pensarem que em cada mês que passava, 1 milhão de chineses passava a eternidade. Esta luta íntima se prolongou. Taylor não dormia mais, quase não comia, e muitos começaram a temer que ele perdesse o uso da razão. A ninguém falava do projeto que lhe inundava todo o ser, nem ainda a esposa. Esta crise, porém, terminou em 25 de junho de 1865. Oprimido por um peso que já não podia suportar, lutou com Deus em oração nas praias de Brighton. No meio de sua angústia, creu ouvir uma voz que lhe dizia: por que ainda te achas? Se somente obedecesses a Deus, toda a responsabilidade descansaria sobre ele e não sobre ti. Taylor não vacilou mais um instante sequer e de joelhos prometeu ao Senhor obedecer-lhe e marchar presto para o campo que lhe destinava. Assim se formou a missão do interior da China. Assim, a missão do interior da China. Este é o grande marco que vai completar agora em junho 161 anos de existência e em plena atividade. Na segunda parte do arquivo missionário da semana que vem, Deus nos abençoe, nos concedendo essa oportunidade, eu irei então apresentar na conclusão tudo a respeito dessa missão do interior da China, que Hudson, por todos os anos do seu trabalho, de 1865 adiante, ele se mostrou envolvido intensamente nessa missão do interior, missão do interior da China. Assim nasceu essa missão que Deus tem conservado até hoje. O nome dela mudou, mas ela se mantém. Aliás, ela é agora internacional também. Não apenas a China, mas outros lugares também do Oriente. Ela se tornou internacional. A OMF. Tá? Ela tem um nome, depois nós vamos falar o novo nome que ela
tem nos dias atuais, as mudanças ocorridas, tudo a semana que vem sobre a missão do interior da China, o desenvolvimento que ela teve, alcançou, e ela ainda existe, ela é internacional, está na China e em outros lugares também do Oriente. Carlos Augusto, anseio de ser, 20 horas e 20 minutos. Ser feliz, corpo e alma consagrado. Oh, não há maior prazer aqui. Oh, não há maior prazer que fiel a Cristo ser. Onde quer que enviado for, cheio de poder será o pregador. Se achupana por seu habitar, com Deus melhor será, muito melhor. Ao ego seu, pois assim de Deus dependerá, não do que é propriamente seu, pois assim de Deus dependerá. Ser feliz é ser fiel. Onde quer que enviado for, cheio de poder será o pregador. Se achupana por seu habitar, com Deus melhor será, muito melhor. Anseio de ser, Carlos Augusto. A palavra, gente, eu tenho uma dificuldade com aquilo que a gente não costumeiramente não falamos, de costume não falamos. Barnsley, a cidade da Inglaterra, Barnsley, essa cidade em que o pai do Hudson Taylor trabalhou na obra do Senhor. Aliás, acho que o Hudson Taylor nasceu em Barnsley. Ok, vamos à oração, 20 horas e 23 minutos, já as músicas executadas, vem a oração para o fechamento do nosso programa nesta noite. E você pode pesquisar sobre o Hudson Taylor, pode pesquisar sobre a missão no interior da China, mas nesse momento nós vamos orar. E orar pela Adriele, a mãe da Maria Alice, no pedido da Alessandra Alves e os outros pedidos que eu tenho mencionados em oração. É nossa gratidão ao Senhor. Deus bendito, Deus eterno, celebramos a obra do Senhor, que um dia, como resultado da oração de um pai, a resposta do Senhor aconteceu. O Sr. Taylor orou para que o Senhor desse um filho que fosse um instrumento nas mãos do Senhor na obra missionária na China. Não apenas Hudson serviu ao Senhor na China, mas o próprio neto,
filho do Hudson, neto do Sr. Taylor, Santiago Taylor, também serviu ao Senhor na China. O Hudson, os relatos registram 51 anos de vida missionária para o país China. Mas o filho, Frederick Taylor, 64 anos. Louvado e engrandecido seja o Senhor da Seara, o Deus Altíssimo. E abençoado seja, ó Deus, este nosso trabalho, e leve este nosso relato a corações e vidas, e certamente entre os nossos amados, ou aqueles que vão receber a narrativa, é possível que tenhamos alguém que vai consagrar sua vida em favor da obra, no lugar da providência e direção do Senhor. Oramos em nome de Jesus por este feito da parte do Senhor. Pai bendito, missionária Angélica, temos clamado ao Senhor, bondosamente o Senhor a tem tratado. Te louvamos pela sua vida, por cada dia, debaixo da misericórdia e graça do Senhor. Também o Luiz Antônio, Deus, eu vou orar porque ele continua tendo dores no pâncreas, orar para que o Senhor traga o alívio e essas complicações do pâncreas, ó Deus, seja pelo Senhor conduzida a uma restauração. Um milagre nós clamamos, Deus, da parte do Senhor. Também oro pela Dona Maria Cordeiro, por uma razão tal, ela não tem dores, Deus. Mas eu oro para que essa senhora tenha o seu coração preparado pelo Senhor para o conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quanto à enfermidade, o Senhor é poderoso para dar-lhe a condição que apraz o Senhor. Curá-la ou dar-lhe a condição de suportar. Oro também pela salvação do Fernando, Deus. Coloco também no altar do Senhor a irmã Inês aguardando a cirurgia na sua visão. Logo em breve, grande alegria acontecerá, tendo a providência do Senhor manifestado que a hora e o momento chegou. Que ela seja abençoada pelo Senhor e que mantenha o seu ânimo crendo no agir do Senhor. A Adriele, Deus, é a mãe da Maria Alice. Em nome de Jesus, Deus, que esta filha, no seu problema que ela tem, receba os sinais, algo tão real do Senhor, vindo de encontro àquilo que é agora um pesar para corações e vidas da família, Deus. Intervenha, manifestando a tua obra. Oro também, ó Deus, pela salvação dos meus sobrinhos, Júlio, Jaqueline e João Henrique, da minha irmã Ângela. Confirma, Deus, a obra do Senhor. Lembrando também em oração Paulo Napolitano, problemas com o pulmão, e a gente ora também pelo coração dele para que seja um coração habitando Cristo pela fé, nesse coração. Por tudo dou graças, ó Deus, lembrando também Sr. Regis, Dona Cida, esse casal já avançado na idade, e crendo que o melhor cuidado para eles ou para o casal vem do Senhor. Pai bendito, nesse momento queremos também orar pela irmã Cláudia, seu estado de saúde, sua restauração. O Senhor tem sido bondoso para com ela, Deus, e que ela venha animar-se no Senhor. A irmã Nancy, a irmã Marta Joyce são semelhantes na idade,
Ó Deus, que sejam estas mulheres fortalecidas pelo Senhor. As minhas irmãs Tiana e Fátima também sejam fortalecidas pelo Senhor. A minha família, Deus, amanhã a Esther vai chegar a 26 anos, Deus. Obrigado porque um dia ela recebeu uma obra do Senhor, um milagre, dando-lhe novamente, ou restaurando-lhe o fôlego de vida. Eu te louvo e bendigo, Deus. Em nome de Jesus, com gratidão oramos nesse momento. Amém. Exatamente 20h30 em cima, marcando a nossa partida nesse momento. Tenham todos uma ótima noite, um bom tempo e até amanhã, querendo Deus. Tchau, gente!